Oi, pessoal! Hoje eu queria falar um pouco sobre afirmação externa. Eu não sei para vocês o quanto isso é verdade, mas para mim, a afirmação externa é uma coisa muito pertinente, faz muito parte do meu dia a dia. Eu gosto muito de pessoas em geral, gosto muito de convívio social, e quando a gente se expõe ao convívio social, a gente se expõe à opinião dos outros, a gente se expõe às modas e os interesses de um grupo, né? Mesmo que você seja uma pessoa super autêntica, mesmo que você seja muito diferente de todo mundo, existem padrões, existem situações determinadas que você vai querer se encaixar, né? Se sentir que pertence num determinado grupo, numa determinada sociedade, num determinado, sei lá, status, de repente. E um dia desses eu tava conversando com umas amigas e a gente tava falando sobre ter filho e o que determina e tal. E uma das minhas realizações, assim, do momento, uma das coisas que me veio à cabeça é que pra mim é importante estar no mesmo ritmo que as pessoas com quem eu convivo. Porque eu gosto de estar, de fazer parte. E que eu sempre pensei que se eu tivesse filhos antes das pessoas com as quais eu me relaciono, talvez eu ficaria de fora desse grupo e tal. E isso não era uma ideia que me atraía muito, né? E mesmo com os anos passando e tal, eu ainda me sinto assim. Eu não gostaria de ser a única mãe do meu grupo. Não porque é uma coisa boa ou ruim, mas porque pra personalidade que eu tenho, o contexto que eu convivo, meu contexto social conta muito no quão confortável eu me sinto de acordo com as coisas que eu tô fazendo. Eu acho que a afirmação externa não é só o quanto você se importa com a opinião dos outros. Eu acho que além do quanto você se importa com a opinião dos outros, é você se sentir... É o quanto você se importa com o coletivo, né? Não que isso influencie quem você é, né? Se as pessoas concordam ou não com o que você faz ou com o que você gosta, eu acho que, de certa forma, influencia quem você é, porque são opiniões que te afetam, mas eu não acho que isso deveria ser algo para reger as decisões que você toma na sua vida. Obviamente, gente, que para mim, no caso, na questão de ter um filho, é uma questão entre eu e o meu noivo, né? Eu e o meu parceiro, no caso. E a gente que vai fazer essa decisão. Mas, assim, se fosse uma decisão individual, esse é um dos parâmetros que eu tenho, de me sentir confortável no meu entorno para tomar uma determinada decisão. Mas eu fiquei pensando sobre isso porque eu imagino que para muitas pessoas isso seja uma verdade. Porque a gente está acostumado a viver numa sociedade onde as pessoas aprovam ou reprovam os comportamentos que a gente tem. E é um pouco perigoso, porque às vezes dentro da gente a gente sente que é o momento de fazer alguma coisa, mas a gente deixa de fazer por receio da aprovação ou reprovação dos outros. Eu tenho um outro exemplo para dar, que é a questão da tatuagem. Eu amo tatuagem. Minha vida inteira eu tive vontade de fazer e eu gostaria de fazer em lugares inusitados e tudo mais, mas a pressão do coletivo me impedia, porque pela minha profissão, pelo que as outras pessoas iriam pensar de mim se vissem a tatuagem, porque sinceramente na minha forma de ver, a tatuagem é uma expressão artística e não tem nada a ver com caráter de alguém ou conduta social e tudo mais. Mas não é assim para a maioria das pessoas, né? E até hoje continua sendo assim, né? O tempo muda, as pessoas ficam mais... a mente fica mais aberta, mas nem todo mundo tem bons olhos para uma coisa como a tatuagem, por exemplo. E eu acho que é complicado isso, porque as vozes das outras pessoas não deveriam reger, não deveriam decidir
os nossos padrões, o que a gente gosta, o que a gente deve ou não fazer. E por outro lado, ter noção da resposta social para as coisas que a gente quer ou não fazer de certa forma, o que mantém uma certa ordem, né, social. Você respeitar o outro é o que limita até onde você vai. Então, eu acho muito controverso isso. E pensando em tudo isso e querendo saber a opinião de outras pessoas sobre isso, eu achei que seria válido gravar esse vídeo. E válido, assim, para eu mesma continuar refletindo sobre o quanto a afirmação externa deve ou não ser escutada por mim, o quanto ou não a gente deve valorizar essa afirmação externa, porque, na verdade, eu acredito que o mais importante é de dentro para fora. Eu acredito em Deus, acredito no Espírito Santo, e eu acho que o Espírito Santo fala com a gente de dentro para fora. Não acho que outras pessoas têm que apontar o que é certo, o que é errado pra gente. Eu acho que a gente tem que ter um senso de verdade, um senso de autocrítica, que fale mais alto do que o que as outras pessoas pensam, aprovam, desaprovam, né, do que a gente faz. Então eu acho que a minha ideia em conversar sobre isso é a gente pensar na balança, né? No quanto que a afirmação social é importante para a gente ter ordem, para a gente ter respeito pelos outros e para a gente tentar, de certa forma, agradar os outros, mas o quanto também a afirmação externa pode ser um peso negativo, né? Que vai te impedir de fazer coisas que você quer, que vai te impedir de ser uma pessoa autêntica. Eu acho que para quem tem uma inclinação espiritual, o ideal é pedir a Deus para que Deus traga esse equilíbrio para dentro da gente, né? Mas quem não tem uma inclinação espiritual, nem sei como faz, mas brincadeiras à parte, eu acho que é válido a gente pensar, né? Até que ponto, para quem tem essa não autocrítica, mas para quem tem esse senso da afirmação externa, até que ponto a gente tem que realmente escutar a afirmação externa, e para quem não tem esse senso, para quem acha, eu faço o que eu quero, exploda o mundo, eu não me importo com o que os outros pensam e tal, o quanto talvez seja necessário de vez em quando ouvir, né, a opinião dos outros e avaliar de acordo com o que a gente pensa. Essa é a minha reflexão. Eu tenho pensado muito sobre isso, do quão isso é prejudicial ou saudável e do equilíbrio e tudo mais. Então é só uma ideia para ver o que vocês acham sobre isso e se faz sentido para vocês também, né? Eu vou ficando aqui com esse vídeo e até um próximo vídeo. Um beijo! Tchau, tchau!